Olá, sejam muito bem-vindos ao derradeiro episódio da Liga Portugal Betclic. A hora do desporto, já sabem que estamos sempre em cima do acontecimento e este fim de semana não será exceção. Dia 17 é o dia de todas as decisões. O Vasco e o Ricardo Amorim já estão aqui para comentar a última jornada que vai decidir campeão, subidas e descidas, terceiros e quarto lugar, Conference League e ainda quem irá erguer, como eu bem disse, o título de campeão nacional. Será o Sporting pelo segundo ano consecutivo e 70 anos depois, ou será o Benfica que depois de tanta turbulência que teve no início da temporada e de chegada de Bruno Lage conseguiu apanhar o comboio e está neste momento taco a taco com os mesmos pontos do Sporting, apenas os Leões têm o confronto direto a seu favor. Vamos agora começar então pela descida de divisão que tem estado ao rubro. Vamos ter um AFS Moreirense, um Arouca Boa Vista, um Estoril Estrela e um Farense Santa Clara. Vou passar aqui a palavra ao Vasco e ao Ricardo, começando a falar aqui pelo aflito AFS Moreirense e também Arouca Boa Vista. Já vamos falar do Estoril Estrela e do Farense Santa Clara, porque o Farense Santa Clara implica outras contas. Boa tarde aos dois, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Hora do Desporto. E o que é que podemos esperar destes dois primeiros jogos que eu disse, que é o Aves, com o Moreirense e o Arouca Boa Vista? Olá, obrigado. Estamos cá outra vez para mais um episódio sobre aqui a reta final do campeonato. Desta vez não só sobre um jogo, mas sobre toda uma jornada onde talvez seja inédito, mas a última jornada e nenhuma das equipas tem lugar assegurado, ainda que haja aquele lugarzinho do Porto onde seja muito provável que termine com o terceiro lugar. Acho que é a única das 18 equipas que pode mesmo acabar na posição onde entrou para esta 34ª jornada. Ricardo, bem-vindo outra vez. Bem-vindos, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre isto, sobre o futebol. Vamos para uma jornada que acho que nunca se deu tanta importância aos lugares de baixo. São vários históricos, mas neste caso o Boa Vista. Eu tive a fazer aqui uma comparação entre o Aves, criado em 2003, e o Boa Vista, criado em 1903. Por isso é um colosso e um clube adolescente. Bastante, um adolescente e um clube já sénior, já com muita experiência, muita história. O Aves Moreirense é assim, eu acho que a mudança agora do treinador para o José Mota, para tentar ressuscitar este Aves, pelos dois jogos que falta ganhou um, por isso acredito que sinceramente eu estive a ver alguns dados e o Aves tem, penso que é 13 empates, é um número assim muito elevado, não tenho bem a certeza, mas é muito elevado. Penso que esta equipa do Aves vai ganhar ao Moreirense em casa, assim como acho que Baxter vá conseguir ganhar ao Arouca. Por isso penso que isto vai ser mesmo por, eu não sei, há uma série de cenários possíveis em cima da mesa que poderíamos estar aqui, se calhar o André podia estar aqui 10 minutos a referi-los, mas penso que a equipa do Boa Vista também não vai fazer essa desfeita aos adeptos que têm surpreendido. Nunca tive, desde que presencio o Campeonato Português, nunca tinha visto um apoio tão grande ao Boa Vista, e o que fizeram agora na Vila das Aves foi completamente impressionante. E estou a torcer, não vou mentir, estou a torcer pelo Boa Vistão ficar na primeira liga. Vasco, a tua opinião agora também sobre estes dois jogos, ou queres passar já para o Estoril Estrela e para o Farense Santa Clara? Não, ainda temos aqui, não digo elefante na sala, porque claramente temos aqui dois jogos onde vamos perder mais tempo, ali os candidatos ao título, os dois candidatos ao título, mas claramente esta, como o Ricardo disse, é uma luta onde normalmente não se dá assim tanta importância, mas é assim, temos o Boa Vista, o Boa Vistão, que tem mais de 120 anos, como o Ricardo disse, se as minhas coisas não me falham. E depois temos o Farense,
o AFS e o Estrela, embora um bocadinho mais acima, mas tudo pode acontecer. O Boa Vista não pode ir além do 16º lugar, ou seja, não pode passar do play-off, mesmo no melhor caso de todos, e mesmo assim é bastante complicado que isso aconteça. O Farense, José Marreco, tem dado uma alma diferente a esta equipa. Dário Poveda, um suplente, um herói que sai do banco nos últimos 2 jogos com o Famalicão e com o Vitória, marca 2 golos. 2 golos da vitória, não são só 2 golos, podia ser o golo inaugural e depois perder, mas não. Aos 90, ele faz cerca de 10 minutos nestes últimos 2 jogos. Somados deve dar menos de 20 minutos e consegue fazer 2 golos decisivos. Então eu acredito que possa fazer uma boa surpresa contra o Santa Clara. Que pronto, Santa Clara fez uma temporada esplêndida. Não querendo desviar o assunto sobre aqui a malta que quer descer, Santa Clara acho que até fez um recorde pontual, portanto é impressionante. Sobre a aposta do Amorim do Arouca Boa Vista, não tenho tantas certezas e tanta confiança em dizer que o Boa Vista vai se safar desta, porque o Arouca em casa, embora esteja numa posição bem confortável e não precise de ganhar, não acredito muito, especialmente dada a condição do Boa Vista que não é muito fácil, é muito sensível. Depois o AFS, como falaste, acredito que saia feliz deste jogo com o Moreirense, e depois o Estoril Praia, Estrela da Amadora, onde eu acredito que a tarefa menos complicada destas 4 equipas aflitas seja a do AFS. Ainda assim, estaremos cá para ver o que é que esta 34ª jornada nos dá. Deixa-me só acrescentar, desculpa André, deixa-me só acrescentar porque eu estive a ver rapidamente o ano passado, o Boa Vista, à 5ª jornada, era líder do campeonato português, como é óbvio era uma 5ª jornada, mas o ano passado era líder a competir, por isso mesmo, isto é a minha opinião, mesmo que os jogadores e que passem os jogadores e passem treinadores, Boa Vista, eu estou a torcer, como já disse, mas o Boa Vista está sujeito e na minha opinião vai acabar na segunda por resultados esportivos ou vamos ver mesmo por financeiros, porque é de facto impossível um treinador e os jogadores sem terem condições fazerem bom trabalho e competirem por algo. Falaste isso do Boa Vista e do Boa Vista, o Fari é o diretor desportivo ou o presidente da SAD, alguma coisa assim, portanto é uma equipa que tem um líder que sabe bem o que é o Boa Vista. Sim. O mítico Fari consegue passar essa alma e vejamos como é que vai ser para esta última jornada, para as últimas. Até tem corrido bem, excetuando os jogos com o Sporting e com o Porto, que eram claramente de outro campeonato, mas também há aquela particularidade, começaste a falar do José Mota. O José Mota começou a temporada no Farense e agora vai terminar no AFS, 2 aflitos, embora não tenha somado qualquer ponto com o Farense, se não me engano, foram 6 jornadas sem ganhar. Agora estou a falar de cabeça de posts que fizemos nessa altura, acho que o José Mota não fez qualquer ponto nessa altura, e agora com a AFS aparentemente deu-se bem com a vitória na Reboleiro, e agora vamos lá ver com o Moreirense. É verdade, vamos ter aqui jogos muito, muito complicados. O AFS, claramente, o AFS, o Estrela, o Farense e o Boa Vista vão dar muito que falar, ainda que os olhos vão estar virados, como todos sabem, para não tirando o mérito, claro, a estes 4 históricos, e apenas um deles vai ficar diretamente na próxima temporada da Liga Portugal Betclic. Vamos ver. O Estrela vai ter uma deslocação muito difícil ao Estoril. O Estrela tem sido uma equipa muito inconstante esta temporada. Vence ao Porto, mas depois perde com a AFS, que tinha perdido em casa o AFS com o Boa Vista. Portanto, está aqui tudo muito, muito difícil. O AFS também empata com o Benfica e o Sporting em casa. Perde com o Porto. Também tem sido aqui jogos muito complicados. Boa Vista é o Boa Vista. Este ano não tenho muitas palavras para este Boa Vista. Já todos sabemos o que é que aconteceu durante a época, desde o corte da luz,
desde não conseguirem inscrever jogadores até ao mercado genérico, apresentaram um plantel inteiro e mesmo assim, infelizmente, não conseguiram fazer nada. E depois o Farense, que com o Tozé Marreco tem sido incrível, e o Tozé Marreco tem feito um grande trabalho, ainda que tenham vencido a última jornada em Guimarães, e foi muito importante para a equipa de Tozé Marreco estes 3 pontos, porque eles podem ser um dos que ficam caso o Estrela e caso a AFS não consigam pontuar nesta jornada. Portanto, Tozé Marreco aqui a poder mostrar, e que todos nós conhecemos quando ele jogava no Tondela, aqui a mostrar o porquê que também de ter deixado de ser jogador e ter sido treinador. Portanto, avançando nesta... Ainda assim, André, Diz-me, queria desculpa, só dizer, estamos a falar com este carinho do Boa Vista, não é porque somos adeptos ou sócios, é apenas aquele sentimento Sim, que sim. temos porque estamos... O Boa Vista foi... Desculpa, Vasco, o Boa Vista foi campeão em 2001, portanto é aquele carinho que nós temos, tal como temos pelo Belenenses, que foi campeão em 1946. Portanto, são as equipas que quebram o domínio dos 3 grandes. Desculpa. Exatamente, ainda neste século e depois daquela crise toda onde nem sequer participou na primeira divisão, temos esse carinho, mas não por sermos adeptos ou sócios também não queremos desmerecer nenhum das outras equipas. Só um apontamento sobre Tozé Marreco e temos de avançar de tema porque claramente temos um elefante na sala para tirar. O Tozé Marreco não fez uma temporada assim por ela, e por isso é que ele está na posição que está esta jornada. Ainda assim, percebo o que tu queres dizer, porque nestas últimas 5 jornadas a verdade é que ganhou 3 vezes. Fora isso, acho que foi uma época claramente fraca de um Farense que até tinha um plantel que eu digo, não estável a meio da tabela, mas um plantel digno de conseguir não estar nesta luta, nesta jornada. Eu acho que aqui, desculpa Vasco, só para terminarmos e avançarmos mesmo, se o Amorim quiser acrescentar alguma coisa aqui à descida, a esta zona da descida de divisão, da Linguilha d'Água, acho que o Farense, à semelhança de outros clubes nesta temporada, se têm trocado de treinador mais cedo à semelhança do Boa Vista, porque este treinador, o escocês, que está-me a falhar o nome agora do Boa Vista, pegou na equipa e realmente fez um grande trabalho, aqui ganhando frente, tirando Sporting e Porto, ganhando frente ao AFS, que é um aflito, e fez um grande jogo. Acho que se Tozé Marreco tem vindo mais cedo ainda, mesmo na altura de Preparando José a pré-época. Exato, mesmo, ou seja, na segunda ou terceira jornada, não deixando ficar aqueles 6 jornadas sem qualquer ponto, porque essas jornadas agora é que contam, porque só no final do campeonato é que se fazem as contas. Acho que se Tozé Marreco tem vindo o Farense nesta altura, poderia já não estar numa posição em que está, e estar sim numa posição como, por exemplo, está o Gil Vicente neste momento, com César Peixoto. Portanto, acho que Tozé Marreco tem feito um bom trabalho nesse nível. Eu acho que se tem vindo mais cedo, em minha opinião, acho que poderia ter acontecido isso. Já o Boa Vista partilha mesmo a mesma opinião que disse sobre o Farense. Se o treinador escocês tem vindo mais cedo, também claramente poderia não estar nesta posição, mas são só suposições. Agora são as alturas de fazer os SES, são a altura de esperar pelo sábado para ver quem é que vai subir e descer. Vasco e Ricardo, querem acrescentar alguma coisa? O apontamento de falaste de Tozé Marreco, esta época não foi nada fácil para ele, não só a nível de resultados, mas todos nos lembramos que no início da temporada ele era treinador de Gil Vicente e ele foi despedido 2 dias antes da época começar. Portanto, um treinador que faz a pré-época e mesmo assim a direção, aconteceu alguma coisa, como é óbvio, não foi por resultados, porque não haviam resultados a apresentar. Não foi nada fácil e mesmo assim continuar a acabar a época na primeira divisão não é nada mau para Tozé Marreco. Por mim está tudo neste tema. Sim, parecido um bocado ao Laje, o que aconteceu com o Laje. Foi um bocado parecido ao que aconteceu ao Tozé Marreco, só que a diferença é que eu fiquei impressionado porque pensava que o Tozé era mais velho. Ele tem apenas 37 anos e já tem um currículo de Tondela, Gil Vicente, Farense e o Oliveira do Hospital. Por isso é de facto um daqueles treinadores que acredito que em pouco tempo, com as condições certas e com as condições com financeiras e desportivas que lhe possam dar num clube como o Farense, que é possível, que acredito que seja um treinador que esteja aí nos lugares de cima e nos clubes do topo. Sim, falavas agora de Tozé Marreco, Oliveira do Hospital, que está na terceira divisão, na altura, na fase de manutenção, se eu não me engano, não tenho certeza como é que está, o nosso expert de Liga 3 é que sabe, mas isto não é para aqui chamado agora, o Vasco é que trata da Liga 3. Vamos então avançar para o grande
destaque desta 30ª, perdão, da 34ª jornada, que é quem é o campeão e quem será o novo campeão ou quem irá renovar o título de campeão nacional. Sporting e Benfica estão empatados no topo da tabela classificativa com 79 pontos, portanto podem chegar aos 80 em caso de empate e aí os Leões são campeões. Pode o Benfica chegar aos 82 e o Sporting aos 80 em caso de empate dos Leões e vitória do Benfica e o Benfica ser campeão, ou vice-versa, empate do Benfica e vitória do Sporting, Benfica fica com 80, Sporting com 82, derrota de ambos dá vitória ao Sporting, derrota de Sporting, vitória de Benfica dá campeonato ao Benfica e vitória do Sporting e derrota de Benfica dá campeonato ao Sporting. Portanto, estes são os cenários desta jornada. O Sporting, para ser bicampeão, tem que fazer o mesmo resultado ou melhor que o Benfica para ser campeão tem que esperar um desaire do Sporting. Vasco e Ricardo, atendendo a tudo o que se passou ao Sporting, vamos começar pelo Sporting, que é o campeão atual, e já falamos do Benfica. Atendendo ao que aconteceu tudo ao Sporting esta temporada, da saída de Ruben Amorim a início de novembro, depois do jogo com o Braga, depois do jogo com o City e do Estrela, que foram aqueles 3 jogos seguidos, vinda de João Pereira, a péssima exibição de João Pereira, como todos nós comentamos, incluindo canais de notícias e comentadores comentam que João Pereira não era treinador para a equipa do Sporting na altura. E depois a saída de João Pereira após o empate com o Gil Vicente em Barcelos, a vinda de Rui Borges. As 4 empates ou 3 empates seguidos que Rui Borges teve a seguir à vitória com o Benfica, que foi o seu primeiro jogo, a 29 de dezembro. O que é que podemos esperar deste Sporting para a última jornada? Um Sporting que sabe bem que vai ter uma tarefa muito complicada, porque o Vitória quer vencer, porque não quer deixar escapar o lugar de Conference League para o Santa Clara. Os vitorianos que fizeram uma grande prestação, curiosamente, na Conference League com o Rui Borges, que é o atual treinador do Sporting. O que é que podemos esperar do Sporting nesta última jornada? E já agora, fazendo uma análise da época do Sporting, e já falamos também, fazemos a mesma coisa para o Benfica. Amorim ou Vasco? Força! Olha, André, é difícil, mas assim num cômputo geral, falando assim, dando um entender rápido, eu acho que o Rui Borges é bastante criticado por vezes por certas coisas que vem dizer e que certas perguntas que lhe fazem, mesmo na comunicação social. Mas é um treinador que veio num contexto de um Sporting que teve 1000% com Amorim e com um Sporting que teve com o João Pereira muito abaixo disso. E o Rui Borges conseguiu pegar numa equipa desmotivada, por assim dizendo, como é óbvio, estavam nas frentes todas, mas estes jogadores assim. E com tanto jogador, com tanta qualidade, às vezes é difícil segurar um balneário destes. Eu acho que foi um trabalho do Rui Borges excelente. Nós não conhecemos o backstage, não conhecemos quais é que são as qualidades, às vezes esquece muito isso, mas quais é que são as qualidades do treinador no backstage. Falava-se muito que o Amorim era um treinador muito, muito comunicativo, e todos os jogadores falavam, pelo menos quando vinham à comunicação social, falavam muito bem dele. E é um trabalho para mim muito bom, e acima de tudo o jogo contra o Vitória espero que seja, como nós falámos aqui na antevisão, um jogo sem casos, que acabaram por acontecer no derby que falámos aqui, mas que seja um jogo bem disputado, até porque Luís Freire também é um treinador de altíssimo nível e eu pessoalmente gosto muito, e acho que vai dar a vida, até porque tem um lugar de conference para garantir contra o Santa Clara, não é? E acho que não me lembro de ver algo assim, e penso que o Sporting vai ter os seus adeptos em casa, mas vai ser tudo muito complicado, e o Sporting vai ter que suar muito para bater esta equipa, que fazer uma nota que traz de volta Telmo Arcanjo e Tiago Silva, que perdeu precisamente com o Farense e que os conseguiram derrotar no Dom Afonso Henriques.
Falaste nos casos, olha, acabei de receber uma notificação da Liga a dizer que foram nomeados os árbitros. Para o Sporting Vitória vai ser Fábio Veríssimo e vai ser Miguel Nogueira no Braga Benfica. Esperemos que acima de tudo, lá está, não existam casos, porque se há coisa que nós queremos para esta jornada é que seja digna e limpa, porque vai definir o campeão. Já não é como na outra jornada onde podia haver ou não festa, agora certeza que há um campeão, tem que sair um campeão, alguém tem que ir para o Marquês, porque já lá está tudo montado, o palco está feito. Depois, André, fizeste a pergunta de como é que nós vemos o Sporting para esta jornada. Se não me engano, vejo motivado acima de tudo porque vai jogar em casa. Vejo motivado acima de tudo porque vai jogar com o Vitória que não venceu e acredito muito que Rui Borges tenha motivado a equipa, porque é uma equipe, um adversário que houve um certo bate-boca esta semana. Um adversário onde foi treinador ainda esta temporada. Um treinador que se conhece os jogadores do outro lado, embora muitos tenham saído, o núcleo sinto que ficou, especialmente falaste de Tiago Silva e Telmo Arcanjo. Telmo Arcanjo não foi durante toda a temporada um jogador crucial ou daqueles que se não jogar o Vitória sente. Claro que o Vitória sente quando ele está, especialmente quando ele está. Agora Tiago Silva é um jogador muito acima, muito bom, tanto ofensivamente na parte da finalização como na construção, como ocupar espaços. É um jogador daqueles, se não fosse a idade, se calhar gostava muito de ver num dos três grandes. E acho que não há muito mais a dizer de como é que o Sporting pode chegar a este jogo, porque tem tudo a levar para o título. Vai jogar em casa, vem motivado, veio de um bom resultado na casa do Benfica na última jornada, tem o melhor marcador, tem o melhor assistente, digamos assim, não sei qual é que é a palavra mais certa, o jogador com mais assistências, Francisco Trincão, tem Pedro Gonçalves de volta, ainda que a meio gás. Não tem Yulman, é verdade, não tem Yulman, e isso pode ser um daqueles fatores que o Vitória pode aproveitar, porque tem um meio campo muito forte e não tendo Yulman do capitão, não só sendo o capitão um jogador que toda a gente sabe que ele é muito importante o Sporting saber gerir aquela zona. Acredito que seja Debassi e Morita, não sei se Morita está apto para ser titular, mas depois do que se viu no Estádio da Luz não está apto para fazer um jogo completo, mas titular acredito que seja. Vejamos e veremos. E agora, aqui vamos avançar para o Benfica, mas antes de referir que o Sporting não perde para o campeonato. A única derrota que o Sporting tem neste ano civil, à exceção com o Borussia do Dortmund em Alvalade e depois do empate em Dortmund, é apenas e só, não contando como derrota, mas pronto, a final perdida nos penaltis contra o Benfica na Taça da Liga. É a única derrota que o Sporting tem neste ano civil e com Rui Borges, à exceção da Liga dos Campeões em Alvalade. Já o Benfica não perde desde 25 de janeiro no jogo com o Casa Pia. Portanto, o Sporting não perde desde o ano passado, se não me engano, desde o jogo com o Moreirense, porque o Gil Vicente depois empata, não perde, ou o Moreirense, acho que é em Moreira de Cónegos. Na altura era João Pereira treinador. O Sporting foi em casa com o Santa Clara. A última derrota do Sporting, em casa, mas para o campeonato. Eles perdem depois, não perdem depois com o Moreirense? Perderam com o Moreirense, mas não foi em casa do Sporting. Não, mas estou a dizer a derrota para o campeonato, seja em casa ou fora. Sim, foi em dezembro com o Moreirense. Okay. Acho que até foram jogos seguidos, porque foi a 12ª e a 13ª jornada. Okay. Em casa com o Santa Clara e depois em Moreira de Cónegos. Ok, portanto o Sporting não perde desde dezembro do ano passado, com o Moreirense ainda João Pereira estava no comando, vem Rui Borges depois do empate com o Gil Vicente. O Sporting apenas perde 3 jogos, uma taça da Liga nos penaltis que conta como empate, porque ao fim dos 90 minutos, como sabem, nunca há derrotas nos penaltis, não é? Só é atribuição dos vencedores. E depois o Benfica não perde desde 25 de janeiro deste ano, a derrota com o Casa Pia na reviravolta dos Gansos. Vamos agora falar com o Benfica que está a fazer uma época também excepcional, ao par do Sporting, desde com o Ruben Amorim e depois com o Rui Borges. O Benfica, desde a chegada de Bruno Lage em final de agosto e início de setembro, porque o Bruno Lage treinou o Benfica logo do início da Liga dos Campeões, primeiro jogo contra a Estrela Vermelha em Belgrado. O que é que podemos esperar
deste Benfica nesta última jornada, sabendo que o Benfica vai a Braga. O Braga já não tem nada que ganhar ou perder, porque já não vai chegar ao quarto lugar, nem vai perder, não vai chegar ao terceiro, nem vai descer para quinto lugar, porque 7 golos, estão em igualdade pontual. O Braga teria que ganhar Benfica por mais de 7 golos e o Porto teria que perder em casa com o Nacional. E o Benfica tem estado numa constante, e a última vez que perde pontos antes do empate com o Sporting foi em casa frente ao Arouca. Portanto, o que é que podemos esperar do Benfica para estas últimas jornadas, sabendo que o Benfica não depende deles para ser campeão, depende do Sporting, e isto também claramente deve mexer com o balneário, não dependendo deles próprios, caso o contrário que era na Luz. O Benfica só dependia deles em casa. Uma vitória por 1-0 ou por 2-0 arrumava o campeonato. Não quiseram assim nem Sporting nem Benfica, quiseram adiar tudo para a última jornada. Portanto, o que é que podemos esperar agora deste Benfica na última jornada? Olha, André, eu sinceramente vejo uma tarefa difícil. Acho que o Benfica tem que entrar motivado, porque uma vitória pode fazê-los campeão, não é? E até um empate, por isso tem que entrar motivados. Acredito que para o Bruno Lage seja difícil agora gerir o balneário, e achei muito estranho, digo aqui de passagem, a saída do Di Maria. Falou-se que foi no derby, falou-se que foi lesão ou queixas físicas, mas achei estranho, porque falámos aqui também que o Di Maria pode estar saída do Benfica, e estou curioso para ver como é que o Benfica se vai apresentar nesta última jornada. Eu aqui, através dos meus dados e das minhas estatísticas, tenho aqui, retirei que o Braga empatou em Alvalade, naquele jogo em que penso que foi, agora está-me a faltar o nome do Gol do patrão. Do patrão, exatamente. O miúdo entrou para estragar Grande jogador. as emoções dos adeptos em Alvalade, mas ganhou ao Porto em casa também e ganhou ao Benfica na Luz. Por isso, perspectivando um jogo destes, para mim é como se fosse um derby, é como se fosse o derby da semana passada, porque acho que a dificuldade vai ser igual ou superior, porque os jogadores sabem que não dependem de si, mas que têm que ganhar, e que não estão a ver o jogo no telemóvel para ver se o Sporting perde ou empata. Por isso tem que dar tudo em campo, e como acredito que os adeptos do Benfica queiram e não aceitem que o menos que uma vitória. Acho que é isso. É um Benfica que se tem que apresentar competente e saudável para jogar mentalmente. Penso que é isso. Penso que, não sei se o Vasco há de ter aí a estatística dele também. Eu neste jogo não é tanto agarrado à calculadora e isso tudo, porque as contas são simples. O Sporting tem que fazer um resultado igual ou melhor ao do Benfica. Portanto, o Benfica só tem que fazer o seu jogo da mesma maneira que tinha de fazer agora na penúltima jornada em casa com o Sporting. O Benfica tem que se preocupar em ganhar o seu jogo, embora para mim seja uma tarefa muito mais complicada do que aquela que é o Sporting, porque vai jogar fora, vai jogar frente ao Braga, uma equipa que, embora o último jogo não tenha sido o melhor, é uma equipa que vem subindo de rendimento, especialmente desde a vinda de Zalazar, porque foi aquele episódio onde foi para o Zenit, treinou, mas depois teve encostado um bocadinho e depois voltou, e claramente subiu o nível da equipa. Carlos Carvalhal ajustou a equipa de uma maneira que está muito boa, e embora tenha perdido o último jogo com o Casa Pia e complicou ali as contas com o Futebol Clube do Porto por causa do terceiro lugar. Terceiro lugar esse que dá acesso direto à Liga Europa, se não me engano. Tá? Ok, obrigado, André. Complicando essas contas, o Braga também vai querer ganhar. Portanto, são duas equipas onde estão a lutar por muito. Embora, claro, não querendo dizer que o Vitória não está a lutar por um quinto lugar. André, tens alguma... A questão aqui é a seguinte: o Braga tem duas hipóteses.
é que ficando em quarto lugar, dependendo do que acontecer na Taça de Portugal, o quarto lugar pode ou não dar também entrada direta. À semelhança que aconteceu ano passado com o Benfica, a Atalanta chegando à final e ganhando a Liga Europa, o Benfica entrou diretamente para a Champions. Este ano já não acontece isso na Champions, porque os resultados não dependiam só de quem chegasse à final, mas também das melhores classificações na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Este ano o que é que acontece? Com a ida de Chelsea à final, de Betis à final da Conference League e de Manchester United e Tottenham à final da Liga Europa, o que é que acontece? O Braga pode, atendendo à situação do campeonato, o Braga pode ou não ir à Liga Europa diretamente à parte do Futebol Clube do Porto, que digamos que são os 2 lugares que já estão garantidos quase, porque para isso o Porto teria que perder, o Braga tem que ganhar e ganhar por mais de 7 golos. Portanto, isso é quase impossível, não estou... A menos que aconteça um milagre, não estou a ver o Benfica com a oportunidade de poder ser campeão, porque ainda pode ser campeão, deixar escorregar o título, em caso... Claro que tu há bocado dizias que eles não vão estar a ver, mas no banco do Benfica alguém vai estar a ver o jogo, ou alguém na tribuna vai estar a ver e dizer, olha, o Sporting está a ganhar, o Sporting está a empatar, o Sporting está a perder, e vice-versa, ok? Porquê? Porque faz parte do futebol, é mesmo assim. O Braga pode jogar com esses 2 resultados, sabendo que há um derby na final da Taça de Portugal e sabendo que pode cair para eles a entrada direta para a Taça UEFA, não, sim, para a Liga Europa, portanto, sim. A antiga Taça UEFA. Portanto, há aqui muitas contas que se tem que fazer. O Braga pode pôr plantel a descansar, mas pode-se sujeitar a não ir diretamente e ter que fazer 4 jogos para poder entrar na Liga Europa, porque entram, se eu não me engano, não é play-off, é terceira pré-eliminatória à semelhança do segundo lugar. Sim, nem sequer é aquele jogo que dá acesso direto. Exatamente, portanto, não sei, vai ser aqui, como tu bem disseste, vai ser muito complicado. O Braga, o pior é que o Braga é em casa, eu não estou a ver o Braga em casa, não sei, não estou a ver o Braga em casa também deixar-se desleixar, sabendo que pode ir também diretamente à Liga Europa, dependendo do resultado do Porto, claro, mas lá está, o Braga tem uma tarefa complicada, não sei. Sei como ter emoção até ao final, isso sei, isso sei. E agora quero saber os vossos palpites. Vamos voltar aqui, já vamos aos vossos palpites de campeão, vamos voltar ao início. Amorim, tu já disseste que por ti o Boa Vista vai se salvar. E quem então para ti vai se salvar no sentido em que vai à playoff? E quem desce por ti, portanto, será o Estrela, o Farense e o AFS. É isso? Exatamente. Vasco, por ti, quem é que se salva e vai a playoff? Ora, há aqui aquela combinação. Para mim o Farense e o Boa Vista acho que estão entregues à Liga 2 diretamente. Depois é aqui a questão do jogo Estoril-Estrela e do AFS Moreirense. Eu acho que o AFS vai ser melhor do que o Estrela e, portanto, é o Estrela que vai a playoff. Vejamos se é com Tondela, Vizela ou Alverca, que também está a ser uma luta daquelas e também merecia um podcast, mas sim. Nós não temos cabeça para tudo. Exatamente. E agora vamos então ver qual de vocês, por vocês, qual o clube será campeão? Amorim, Benfica ou Sporting? Ui, muito difícil. É mais difícil anunciarmos o campeão do que propriamente descer a divisão, porque vejamos pelas contas. Quem é que por ti poderá levantar o troféu este ano? Sporting 70 anos depois bicampeão ou Benfica reconquista o campeonato este ano? Eu sinceramente vou pelo mais óbvio e o que há mais probabilidade de acontecer, que é o Sporting a ganhar o título em casa. Acho muito difícil o Benfica ganhar. Aliás, acho possível o Benfica ganhar em Braga, mas acho muito difícil um Sporting, depois da época que teve, acho que vai empurrar a bola para a baliza, mesmo que ela não entre, e de alguma maneira a bola há de entrar, porque é um jogo, é um daqueles jogos. Lembro-me há uns anos, só para referir rapidamente, sei que temos pouco tempo, lembro há uns anos o Benfica ser campeão na Luz contra o Vitória também, e penso que o resultado ficou 4-5-0 e foi um jogo em que o Benfica limpou completamente o Vitória, e penso por mais que o Vitória ainda tenha possibilidades, acho que vai ser muito difícil.
Vasco, dá-me só um segundo. Desculpa, Vasco, Força. desculpa. Esse ano, se eu não me engano, acho que foi o ano do Tetra. O Benfica precisava de ganhar ao Vitória, ou seja, ou de ganhar, fazer o mesmo resultado que o Porto na altura, para ser tetracampeão na última jornada. E o Benfica dominou e o Vitória acho que também dava numa situação parecida com estas, também a par com o Braga. Eu lembro-me perfeitamente desse jogo por vir. Vasco, desculpa. Palpite teu, quem será Tudo o bem, campeão? tudo bem. Quem será o campeão? Ora, exatamente pelos mesmos motivos que o Ricardo disse, seria uma hecatombe enorme para o Sporting perder o campeonato em casa, depois de toda a época que passou e todos os desafios que passou. Não que o Benfica também não tenha tido desafios, claro. Ainda assim, mesmo acreditando que o Benfica ganhe em Braga, acho que o Sporting não pode deixar o campeonato passar, especialmente por ser em casa, diante dos seus adeptos. O tal bicampeonato que não vem há mais de 7 décadas, e a minha aposta vai para aí. Embora no episódio onde falámos das últimas 4 ou 5 jornadas com o Marco e com o Miguel, a aposta tenha sido o Benfica, mas tudo dependia do resultado. Na Luz e nós em concordância, os três na altura, dissemos que o Benfica ia ganhar esse jogo por estar em casa. Não aconteceu, portanto eu acho que é o Sporting. Muda a minha opinião, porque lá está, esse resultado da Luz é diferente daquilo que nós pensámos, então eu acredito que seja o Sporting. Portanto, vamos terminar por aqui o episódio. Vocês já decidiram, decisão. Decidiram a vossa opinião. Sporting é campeão, caso de vitória em Alvalade. Quem deste também já decidiram na vossa opinião. Muito obrigado a vocês que estiveram por aí. Vamos voltar-nos a ver aqui, ainda há mais podcasts. No próximo fim de semana vamos ter Matilde Fidalgo, já posso revelar porque à saída deste episódio já anunciámos quem será a nossa convidada da Conversa Com. E que da próxima vez, claro, quase certeza da próxima vez que me ouvirem já saberemos quem será o campeão. Será já domingo, no domingo das eleições. Não se esqueçam, vão votar. E agora vou terminar e até o próximo episódio. Obrigado. Yeah.